Quanto você precisa investir para receber R$ 500 mensalmente da Klabin? Quantas ações você precisa comprar? Quantos reais isso vai te custar? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? A ideia aqui do vídeo é mostrar para vocês quanto vocês precisam investir na companhia Klabin para ter uma renda mensal de R$ 500. Mas antes da gente partir lá para os cálculos, é preciso a gente entender quem é a companhia Klabin e o que ela faz. É importante a gente conhecer se a empresa vem apresentando bons resultados e se ela vai continuar crescendo no futuro. E para fechar, a gente vai calcular o preço teto segundo o método de investimento do Luiz Barsi para entender se o valor atual das ações da Klabin tem uma margem de segurança para a gente investir pensando no recebimento de dividendos. Mas antes da gente começar, investidores, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda aqui das ações da Klabin. O objetivo aqui do vídeo é educacional, trazer informações para ajudar vocês investidores a tomar a melhor decisão de investimentos. Sendo assim, utilizem essas informações com sabedoria. Dito isso, vamos começar a entender quem é a companhia Klabin. Hoje a Klabin ela é a líder de produção de embalagens de papel no Brasil. Portanto, a Klabin ela é uma produtora aqui de celulose, de embalagens, papelão e também sacos industriais. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da Klabin, investidores, hoje ela tem madeira de reflorestamento, ou seja, ela produz as suas próprias árvores para serem utilizadas dentro da sua fábrica. Ela é a maior produtora de celulose, e isso falando dos 3 tipos de celulose, sendo a fibra curta, a fibra longa e também a celulose fluff. Além, é claro, de produzir papéis e alguns tipos de embalagens. Para vocês terem ideia, investidores, a Klabin ela tem mais de 124 anos no mercado. Ou seja, é uma companhia que vem se provando no tempo e é uma excelente escolha para a gente que está pensando em receber mensalmente R$ 500 da companhia. Portanto, é uma empresa excelente para o recebimento de dividendos. Hoje no Brasil ela tem praticamente 23 unidades, 25 mil funcionários, ou seja, é uma empresa gigantesca aqui no Brasil. Dito isso, a gente vai agora aqui para o site Status Invest conhecer um pouquinho mais sobre os números da companhia. Nesse exemplo, eu vou usar o ticker KLBN11, que são as ações e units da Klabin. Mas vale lembrar, investidores, quando a gente digita aqui KLBN, nós vamos ter 3 opções de ações, 3 formas de se investir na Klabin. A primeira delas são as ações ordinárias, que é a KLBN3. Nós temos também a KLBN4, que são as ações preferenciais. E temos as units, que é a KLBN11, que é um mix entre as ações ordinárias e também as ações preferenciais. Em linhas gerais, cada uma delas vai ter uma variação pequena no preço e também na distribuição de dividendos. Mas nesse exemplo aqui, eu vou utilizar para vocês as units. A Klabin na B3, ela está sendo negociada aqui pelo valor de R$ 21,93. E eu estou falando aqui das ações units. Não se esqueçam disso, investidores. Nos últimos 12 meses, a companhia já distribuiu aqui 6,17% em dividendos. E a gente vai utilizar esse número para descobrir quantas ações a gente precisa comprar da Klabin para receber R$ 500 mensalmente. A gente vai fazer o cálculo daqui a pouquinho. Continuando falando de mais alguns números importantes aqui da Klabin, ela é uma companhia que tem excelentes indicadores de eficiência. Quando a gente olha aqui a margem bruta em 39%, é uma excelente margem bruta para uma companhia desse segmento. E principalmente olhando aqui a margem líquida em 15%, a gente vê que é uma empresa bem consolidada e bem eficiente, pois uma margem líquida aqui de 15% não é para qualquer companhia do setor industrial. Quando a gente olha, investidores, por exemplo, um indicador, o ROI, que é o retorno sobre o equity, e ele gira aqui na casa dos 25%, a gente percebe que é uma excelente rentabilidade para uma companhia industrial. E aqui nesse gráfico a gente tem acesso à média histórica da empresa, que gira em torno de 10,50. Ou seja, nos últimos anos aqui, desde o ano de 2021, a Klabin vem apresentando excelentes resultados. Falando agora dos indicadores de crescimento, e a gente está falando aqui do CAGR de receita dos últimos 5 anos, a companhia ela vem crescendo aí 19% nas suas vendas nos últimos 5 anos, e isso dá uma visão de futuro para nós, investidores. A gente vê que a companhia vem crescendo ao longo do tempo de forma constante. E o mesmo a gente vê aqui com a lucratividade, que vem crescendo 40% nos últimos 5 anos.
e dessa forma a gente projeta o futuro crescimento da companhia. Com esses números a gente percebe que a empresa vem apresentando ótimos resultados. E o único ponto de atenção para a Klabin fica aqui nos indicadores de endividamento. A companhia está com uma dívida aqui sobre o EBITDA de 4,65%. Quando a gente olha a sua média histórica, a gente percebe aqui, investidores, que desde o ano de 2022 o endividamento vem subindo ano a ano. Portanto, é importante nosso papel como investidor acompanhar esse endividamento. A companhia está investindo na modernização e na criação de novas fábricas nos últimos 2 anos. Por isso, esse endividamento subiu. Portanto, a gente tem que esperar esse endividamento cair nos próximos meses. Esse é o resultado que a gente deve aguardar para a companhia nos próximos anos. Quando a gente vem para cá para olhar os indicadores de valuation para entender se o preço das ações da Klabin estão baratas ou caras no mercado, o primeiro indicador que a gente deve olhar é o PL, que compara o preço das ações com a sua lucratividade. A Klabin atualmente está com PL de 8,56 e quando a gente olha aqui a sua média histórica, que gira em torno de 19, a gente percebe que com esse PL de 8,56 pode apresentar para nós investidores uma oportunidade de compra das ações da empresa. Mas obviamente é importante sempre você analisar o contexto geral e não decidir investir na empresa apenas olhando um único indicador. Falando agora de um outro indicador importante também, que é o P sobre VP, que compara o preço das ações com o valor patrimonial da companhia por ação, ele mostra pra gente um valor de 2,21. Quando a gente olha o histórico, a média da Klabin é de 3,31, ou seja, o seu P sobre VP veio caindo aqui desde o ano de 2020. E isso pode indicar, investidores, que a empresa ela teve uma grande queda aí no valor das suas ações nos últimos anos. Ou até mesmo que a companhia fez grandes investimentos nos últimos anos. A gente tem que analisar isso com um pouco mais de cuidado. Mas em linhas gerais, deu pra gente perceber que a Klabin vem apresentando bons resultados ao longo do tempo e vem distribuindo dividendos de forma recorrente. Mas como eu disse para vocês lá no início do vídeo, se vocês querem uma renda mensal de R$500 de ações da Klabin, o mais importante para vocês, investidores, é saber se esse preço aqui de R$21,93 tem alguma margem de segurança para que vocês possam fazer esse investimento. E para entender isso melhor, a gente vai lá calcular o preço teto segundo o método Barsi para entender se a gente tem uma margem de segurança para investir na Klabin com esse valor aqui das ações de R$21,93. Portanto, bora lá calcular o preço teto segundo o método Barsi. E para calcular o preço teto das ações segundo a metodologia do Luiz Barsi, eu vou utilizar aqui a plataforma AGF+. Essa plataforma ela foi desenvolvida baseada no método de investimentos do Luiz Barsi, ou seja, com o objetivo de construir uma carteira previdenciária. Para vocês terem ideia, investidores, aqui na plataforma você consegue fazer a gestão da sua carteira, seja a gestão da sua carteira de forma consolidada, a sua carteira previdenciária ou até mesmo a sua carteira de oportunidades. Uma das funcionalidades mais legais aqui da plataforma é o ranking de ações. A plataforma diariamente ranqueia as ações que estão com a melhor margem de segurança para nós investirmos. Além de trazer diversas informações sobre os papéis, como por exemplo o dividend yield, o preço teto projetivo, a cotação das ações, a agenda de pagamentos de dividendos da companhia. Ou seja, investidores, aqui eu tenho ranqueado as principais empresas segundo a metodologia de investimentos do Luiz Barsi. E esse tipo de informação ajuda muito nós investidores a escolher a ação que está melhor para se investir naquele momento. Um exemplo disso é aqui a Klabin, que está com margem de segurança negativa, ou seja, não é um bom momento de investir aqui na Klabin. Uma outra ferramenta sensacional fica aqui no apontador, que mostra para você, investidor, onde aportar baseado na sua carteira previdenciária, ou seja, das ações que você está investindo, quais são as ações que estão aptas para você fazer aporte dentro daquele mês. Além de ter a parte de simuladores de histórico, a agenda de pagamento de dividendos de todas as empresas listadas na bolsa, a parte de calendários corporativos e aqui o guia de ações que vocês já estão acostumados a ver aí nos meus vídeos. Quem assinar a plataforma através do nosso link aqui do canal tem 36% de desconto e 7 dias grátis para testar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, investidores, aqui no guia de ações eu já filtrei as ações da Klabin 11, ou seja, as units que a gente estava estudando lá no site Status Invest. E o site da AGF traz para mim aqui o preço teto projetivo e o preço teto médio. Só para explicar melhor para vocês, o preço teto projetivo ele considera uma projeção da distribuição de dividendos da companhia nos próximos anos. Já o preço teto médio ele leva em consideração o histórico dos últimos 5 anos de distribuição de dividendos da Klabin. Ou seja, o preço teto médio
é muito mais conservador. Portanto, investidores, se você aí quer montar uma carteira com o objetivo de receber R$500 mensais com as ações da Klabin, o preço teto projetivo para você investir na companhia é de R$19,80. Ou seja, você pode comprar as ações da Klabin até o valor aqui de R$19,80, que você teria uma margem de segurança. Mas vale lembrar que as ações estão cotadas aqui a R$21,93, ou seja, você nesse caso não teria margem de segurança para investir na Klabin. E quando a gente aplica aqui o cálculo do preço teto médio, ou seja, o cálculo do preço teto mais conservador, o valor para você investir seria de R$14,29, ou seja, não teríamos margem de segurança para investir na Klabin, pensando em construir uma carteira para recebimento de dividendos. Sendo assim, investidores, vocês têm que aguardar aí uma correção, ou seja, uma queda nas ações da Klabin, esperar chegar aí próximo do valor aqui de R$19,80 ou até mesmo de R$14,29 para começar a fazer os seus aportes. Bom, mas eu ainda não respondi aí a maior dúvida de vocês. Quantas ações da Klabin vocês precisam comprar para ter uma renda mensal de R$500? Bom, para isso, vamos lá para o Excel. Bom, aqui na nossa planilha de cálculo eu separei os 3 tipos de ações da Klabin. Vale lembrar, investidores, que essas não são as ações fracionadas, ou seja, quando você for comprar uma dessas ações aqui lá no seu home broker, você vai ter que comprar o mínimo de 100 ações, ou seja, um lote completo. Para você poder comprar uma quantidade menor das ações da Klabin, basta você colocar a letra F aqui no final do ticker, ou seja, ficaria aqui nesse caso KLBN3F. E aí sim você pode colocar a quantidade de ações que você quiser. Fica a dica aí para vocês na hora de usar o home broker. Mas detalhando a planilha para vocês, eu tenho aqui o ticker, ou seja, eu vou simular as 3 ações aqui da Klabin. Aqui nessa coluna eu tenho os dividendos dos últimos 12 meses para cada um dos papéis. Lembra que eu mostrei lá no site Status Invest? O percentual de dividendos ele muda um pouquinho dependendo aí do tipo de ação, mas dá para perceber que a diferença é bem pequena. Nessa coluna, investidores, eu vou descobrir a quantidade de ações que eu preciso. Aqui vai ficar o valor total investido e aqui ao lado está o preço das ações atualizado que eu peguei lá no site Status Invest. Então, para a gente fazer o cálculo, basta eu incluir aqui o valor que eu quero simular, e nesse caso, R$500. Ou seja, investidores, para vocês terem uma renda mensal de R$500 com as ações da Klabin, você precisa ter um total de 22.166 ações. E isso dá um valor em reais de 97.087. Se você escolher, por exemplo, aqui as ações preferenciais da Klabin, o total que você precisa investir é de 22.137. O valor em dinheiro investido será de 97.402 para uma renda, obviamente, de R$500. E o mesmo a gente vai ver aqui para as ações Units. Porém, você vai precisar de uma quantidade muito menor. No caso aqui, 4.434. Pois o valor das Units, investidores, é muito maior. Ou seja, ela é uma composição dessas 2 ações aqui. Ou seja, dentro dela você tem uma ação ordinária e 3 ações preferenciais. Portanto, você precisa de uma quantidade menor de ações para ter a mesma renda de R$500. Porém, o valor investido não muda muito, investidores. Nesse caso, fica aqui em 97.244. E para fechar o nosso vídeo, investidores, fica aí uma dica de ouro para vocês. Sempre que vocês calcularem, esse valor mensal que vocês querem receber com uma determinada ação, lembre-se sempre de analisar os indicadores de valuation da companhia e principalmente calcular o preço teto segundo a metodologia do Luiz Barsi para entender se o preço das ações possui uma margem de segurança para que vocês possam investir visando o longo prazo para lá no futuro receber esses R$500 de renda mensal. Eu sempre recomendo que vocês calculem o preço teto, pois é um método comprovado aí no mercado. O Luiz Barsi está aí para mostrar que realmente funciona. Portanto, fica a dica aí para vocês, investidores. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários e esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou Leandro JP e esta aqui é a Tríade.